Meditação do dia. No livro de Lucas, capítulo 8, a palavra de Deus nos fala acerca da parábola do semeador. No capítulo anterior, a palavra de Deus nos falou acerca da cura do servo de um centurião de Cafarnaum, que com muita fé no Senhor Jesus Cristo teve a oportunidade de receber um milagre ali na vida do seu servo, por conta da sua fé no Senhor Jesus. E agora no capítulo 8, a palavra de Deus nos fala assim: e aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: o semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, chamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos, diante dessa parábola, eles perguntaram ao Senhor Jesus, que parábola é esta? E o Senhor Jesus respondeu a eles e disse que aqueles que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Então aquelas pessoas que não tomam uma decisão diante do Senhor Jesus, elas ficam junto do caminho e elas até ouvem a palavra, mas por não estarem no caminho, por estarem junto do caminho, vem um maligno e arrebata do coração dessas palavras a palavra de Deus. E elas não frutificam, não se transformam, não são transformadas pela palavra do Senhor. Depois o Senhor Jesus continua falando que aqueles que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. Aqui nós vemos outro tipo de coração, que está sobre pedra, porque eles recebem a palavra com alegria, Esse tipo de coração recebe a palavra com alegria, mas como não tem raiz, não tem profundidade, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. E por isso não tem como a gente viver superficialmente na presença de Deus. Quem vive na superfície vive como esse terreno aqui que está sobre pedra. E até recebe com alegria a palavra, mas como não tem raiz, apenas crê por algum tempo. E no tempo da tentação, da provação, da tribulação, essa pessoa se desvia. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Ou seja, até dão um fruto aqui e ali, mas não com perfeição, por conta dos espinhos, dos cuidados, dos prazeres dessa vida que estão dominando seu coração. Não, a palavra não vai habitar juntamente com esse tipo de coisa. Nós temos que buscar a santificação a cada dia, senão seremos também como esse terreno. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Então aqui nós aprendemos essa grande lição da palavra do Senhor, para darmos fruto com um coração honesto e bom, pois somente assim daremos frutos com perseverança. E é com perseverança, não é de qualquer forma, é com perseverança que daremos fruto na presença do Senhor. Nos demais versículos nós vemos o Senhor Jesus falando que não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. E ele fala que qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Que possamos meditar nessa palavra. Nos demais versículos, o Senhor também nos diz que a família dele é aquele que faz a vontade, que ouve a palavra de Deus e a executa. É essa a família do Senhor Jesus. Não é somente aqueles que se chamam pelo seu nome, mas aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Louvado seja o nome do Senhor. E nos demais versículos nós vemos o Senhor Jesus apaziguando a tempestade e demonstrando o seu grande poder sobre as forças da natureza, pois foi ele que fez todas as coisas. E os discípulos se maravilharam, dizendo: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedece? Depois nós vemos o Senhor Jesus libertando o endemoniado gadareno, que estava com o espírito imundo e foi libertado pelo Senhor Jesus. E depois ele passou a pregar a palavra do Senhor Jesus, contando com grandes coisas Deus tinha feito na vida dele. Depois nós vemos a filha de Jairo,
que foi curada, e a mulher que tinha um fluxo de sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos nos últimos versículos que o Senhor Jesus cura uma mulher que estava com 12 anos, né, com um fluxo de sangue, tinha gastado tudo com os médicos, mas com muita fé no Senhor Jesus, ela toca na orla do seu vestido e assim ela é curada. Ela toca na orla da veste de Jesus e é curada. E nos últimos versículos nós vemos que o Senhor Jesus ressuscita a filha de Jairo, dizendo para levanta-te, menina, no versículo 54. Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Esse é o nosso Senhor. Que possamos crer na sua palavra, guardar em nosso coração e ter fé. Assim como a mulher do fluxo de sangue que foi curada. A sua fé salvou ela. E também Jairo, que com muita fé no Senhor Jesus teve a ressurreição na sua casa. Medite nessa palavra e tenha um excelente domingo na presença do Senhor Jesus. Amém.